agradecendo, Senhor, as lições que iremos receber através da obra de André Luiz. Queremos ainda te pedir, Senhor, pelo médium Francisco Cândido Xavier, onde ele estiver, receba a nossa gratidão. E por cada lar aqui representado. Muito obrigado, Senhor. Então, vamos começar? Quem gostaria de ler? Vamos. Tá gravando, Lívia? Aham. Ah, então tá. Então, depois eu Vamos falo. lá? Vamos. Quer que eu pause? Dá uma pausa aí rapidinho. Tá. Pronto. Vamos lá, então. A essa altura, né, Rita? A essa altura, Alexandre interrompeu-se? Acho que é aqui. A essa altura... Aí sim, é que meu fone tá fechado. Ah, tá bom. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez, ponderando o tempo gasto em nossa conversação. E como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda a alma que reencarna no círculo da crosta. Ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e deveríamos entregar os cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se aproximou e pediu humilde: Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre, a que esqueceu sorrindo e mantendo-se entre ela, genuflexa, e Adelino, que se conservava, como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai, de amor e de sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo nesse momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção nesse ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos companheiros de luta do passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a tua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes a energia para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para que nossa irmã, que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade, unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Cala-se, Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Calara-se, Alexandre, né? Reconheci que, de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isso. Tão logo meu orientador se calara. Alguma coisa parecia responder à sua súplica.
Leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eternizadas, que miraculosos ouvires houvera tomado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo, para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu-se os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como uma flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino confortável e feliz a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora auxiliemo-nos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado. Suas esperanças transbordavam, e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria a mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia que lhe não despontava o cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhes as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sobre nossa observação, acentuando respeitosamente: temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões,
e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético. Ele foi acompanhando o que era mais apto, né? Fixando nele o seu potencial. É uma seleção, né? Foi uma seleção que ele fez. Porque tem que trazer certas características, o sexo, essa coisa toda, todo planejamento. Viu o mais apto e impulsionou, né? Magnetizou esse esperma. Porque é muito bonito a gente ver, né, o processo da fecundação. Até o Augusto Cury tem uma página de um livro dele que ele fala, né, que nós somos campeões. Porque no meio de não sei quantos bilhões, um foi o campeão, deu origem à nossa vida, aquela coisa toda. É muito bonita a página que ele fala. Claro que ele aqui, né, a questão de entregar Sigismundo aos braços da mãe, isso tudo aqui foi uma forma, né, de explicar a situação. Não quer dizer que todos os casos são assim. A gente já viu isso, né? Não são todos os casos. É um caso especial, um caso ilustrativo. Então, para explicar, eles usaram essas imagens. Competidores que constituíam a substância fecundante identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina que, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula, a maneira que a pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre, mas nesse caso aqui, Rita, ele não estava ali ainda, porque também não tinham outros espíritos. No caso, aquilo dali é apenas a matéria, né? Não, ele já está ligado a partir da concepção, da fecundação, ele já está ligado espiritualmente a ela. Se lembra que ele falou? A ela, mas não a matéria. Não, a ela, mas ainda não houve a fecundação. A partir da fecundação, que começou agora, né? Que começa o óvulo, o esperma entra, perde a cauda e começa o processo de divisão, né? Ele fecunda e daqui não sei quanto tempo começa Mas por enquanto ali é matéria ainda, só matéria. Ainda não, só matéria. Tá, e vai ser ligada agora, provavelmente com a concepção. A partir do momento que houve a concepção, não, da fecundação. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vibratório prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina.
cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel, aquele que microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia, agora o processo da divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para que a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consciente à sua futura manifestação do cenário da crosta. Estava boquiaberto, diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera... Eu queria dar uma parada, só um instantinho, Uhum. Lívia, porque assim, a gente pode ter uma dificuldade de entendimento. É porque tem uma fase da evolução embrionária, se você botar a de um peixe, a de um pássaro, a de um cavalo, a de um animal mamífero, né, um outro mamífero, não dá para distinguir. Por isso que ele está falando aqui, ó. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação de um réptil, de um pássaro, de um mamífero. E tem uma fase que você bota, não tem como distinguir. Até porque a gente já passou por esses reinos, né? Como espírito. Então, vamos. Pronto, é meu fone, só um minutinho. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece em Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou ligações adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão, no processo fetal de Segismundo, os sinais da era aquática de nossa evolução. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante de aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula geminal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores. Sempre que você conte com oportunidade de vir até aqui, rejubilei-me encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sobre o novo prisma era fascinantemente e maravilhoso.
Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizado simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando tocavam-me saudações de despedidas, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. E acabou. Acabou aqui, Boa, aqui, Rita. mas vai continuar depois. Uhum. Vai começar a proteção. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa situação? Claro que isso é a nossa situação como espíritos imperfeitos, né? Que perde a liberdade, entra em processo de perturbação. É nessa fase que a memória é apagada. Uhum. E quando os espíritos reencarnam, têm encarnações e reencarnações próximas uma da outra, às vezes a memória não consegue fica tão apagada assim. O ideal é que ela se apague totalmente, né? Porque senão nós não conseguiríamos viver num mundo de relação com as dificuldades que temos uns para com os outros, né? Isso é uma benção. Esquecer o passado, o espírito fica à mercê, né? Também. Por isso essa questão da proteção que ele vai falar mais à frente. A mãe se evangelizar é muito importante. Às vezes, dependendo da situação do espírito, né? Que ele não quer voltar, a mãe passa mal. O pai, às vezes, dependendo do espírito, também fica com horror à mulher. A mulher fica com horror ao marido. Então, é uma fase complicada, né? E outras gestações não, são bem tranquilas e tudo bem. Alguém quer falar? A minha gestação foi assim, todas as doenças que eu tive foram curadas durante a minha gravidez. Foi uma gravidez assim tranquilíssima, sabe? É uma coisa assim inexplicável, né? E eu não entendia como que eu podia ter um bem-estar assim incrível. Mas quando minha filha nasceu, eu tinha que ir num centro, ou então pedir para rezar ela quase todos os dias, porque ela não dormia. Que coisa engraçada isso, né? Mas não dormia mesmo. Aí, eu não sei se, acho que você até conheceu Dona Aide. Conheceu, Sim, Rita? conheci Dona Aide, conheci. Nossa, quantas vezes ela teve que rezar minha filha para ela dormir. Quer dizer, uma gravidez muito boa, sabe? Uma coisa maravilhosa. E quando ela nasceu, eu passei assim bastante tempo, assim, meses, quase um ano nessas condições assim. Aí depois de muita oração. Às vezes eu falei, ela não vai dormir, eu já corria para um centro, e eu já ia para um, ia para outro, que cada dia tinha um, né? Aí eu falei assim, não, que eu preciso que ela durma, ela precisa descansar, que não é possível, né? Aí quando ela recebia aquelas orações, os passes, aí ela dormia tranquilamente, né? Mas foi assim um contraste muito engraçado isso, né? Sem entender como é que pode isso, né? Até E é porque uma figura assim tranquila, até os dias de hoje, sabe? Uma figura muito boa, sabe? Impressionante, né? Mas aconteceu na isso. gestação as mães são protegidas, né? A mãe e o bebê. Eu li um livro, Ecos do Passado, que vai contar a história do. Ai, gente, da outra vez eu me lembrei o nome dele, agora eu não vou lembrar. Tomás de Torquemada, que foi um dos maiores inquisidores espanhol. E nesse livro do Barcelli, ele conta a volta dele ao plano terreno, né? Até a morte, assim, impressionante no livro, né? Desse espírito Tomás que reencarna. Então, por ele ser um espírito muito mirado, né? Pelos irmãos que não perdoaram, a proteção sobre a mãe foi muito grande para que ela conseguisse chegar até o final da gestação.
Então, isso acontece também, né? Dependendo do espírito que vem. E quando o É, espírito reencarna, os inimigos às vezes estão ali, né? Perturbando, porque imagina, o espírito está, né, à mercê, é. igual um filhote de um animal mesmo, né? Sem proteção. Por isso que a mãe, né? Você foi muito vigilante nesse ponto, com a instrução que você teve, de E pedir agora oração, né? você falando isso, eu me lembrei que quando ela ia fazer 3 aninhos de idade, eu tinha acabado de completar os 3 aninhos de idade, ela passou uma noite inteira acordada, falando que tinha um bicho na cama, um bicho na cama, um bicho na cama, e foi assim, a noite inteira eu tirando ela da cama, sacudindo, tirando o lençol, tirando tudo. Não tem nada aqui, Caterine. Aí, de novo, eu colocava a cama, a gente voltava a dormir e ela acordava até que deu 7 horas da manhã. Ela levantou, aí eu fui fazer a mamadeira dela, deixei ela com meu pai, que nessa época eu já estava morando com meus pais. Aí deixei ela com meus pais. Quando eu fui até a cozinha fazer a mamadeira, ela deu um grito na sala, aí começou a gritar e dizer ali, ali, ali. Foi quando ela começou a ver os espíritos. E, e aí é, ela deu nome com 3 anos de idade, mas é o quê? É o quê? Porque ela apontava e dizia ali, 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 e aí falou que era um homem de estrelinha. E a partir daí eu tive que começar a levá-la ao centro, e até era a Eliane, nessa época, que tinha que comandava lá a evangelização, e Eu ela entrei fazia nessa parte. época. Então, e aí quando eu comecei a frequentar de verdade o centro, por causa dela, mas você veja que eu só queria contar assim, que coisa estranha, né? Porque foi uma gravidez maravilhosa. Aí quando ela nasceu, eu tive meses assim subsequentes assim que eu não conseguia dormir porque ela não dormia, e com 3 aninhos de idade ela já começou a ver tudo. E aí começou a controlar no centro, né? E via muitas coisas assim para contar, nossa, fora do normal. E foi entrando assim tudo com muita naturalidade, os anos foram se passando e foi tudo entrando, ela foi vivendo uma vida normal como todo mundo, né? E, enfim, é isso, né? E hoje Mas ela hoje ainda está vê? tudo bem. Hoje ela Ah, vê? ela não, assim, ela não gosta muito de falar sobre isso. Eu acho, assim, como já ouvi você falar várias vezes, que a coisa fica meio que estacionada, assim, encoberta, É, porque ela sim, está estudando, é, terminando, faculdade, sim. essas coisas. Mas uma hora vai voltar, né, ô É, Rita? porque eu vou contar um caso particular. Meu filho via também, né? Na É, gestação do mais novo, Otávio? eu fiquei com a personalidade dele. Aquele Nossa. jeito. Você conhece, você sabe como é a peça, né? Então eu Aham. fiquei com a personalidade dele, todinha. Nossa. Aí depois, quando ele. Foi o mesmo caso da sua filha, ele foi ficando maiorzinho, ele começou a ver também. Só que eu pedi a espiritualidade, um dia eu pedi que, se fosse possível, que eles bloqueassem isso, porque estava prejudicando a vida dele, Aham. social, de relação na escola, e que se voltasse quando ele já tivesse mais maduro, e realmente foi o que aconteceu. Só que como ele não deu atenção a isso, não cuidou, não, a coisa atenuou muito, mas ele vê até hoje. Ele vê É. até hoje. Não vê com a frequência que ele via, mas ele via até Uhum. hoje. Principalmente quando morava ainda comigo, ele via muito. Uhum. Mas agora eu não É. sei como é que está a coisa, mas eu acho que ele ainda vê. Mas eu acredito que seja um compromisso deles. Pelo menos eu falo assim para minha filha. Eu acho que essas coisas não acontecem por acaso. Se você passa por esse tipo de situação, ou passou, e até hoje ela não gosta muito de falar sobre isso, ela meio que passa mal e tal, sabe? Ela prefere realmente dar um tempo. Mas eu falo para ela assim: ou você tem esse compromisso mesmo, assumiu isso, para você não ter uma doença, ou sei lá, uma coisa qualquer, né? E eu acho que de repente vai chegar seu momento de você ter que
participar disso daí, entender isso melhor, se comprometer mais, né? Eu acho, né? Não sei. É ou não também, porque o espírito às vezes vem com isso, mas ele não quer. E ele tem todo o Né? direito de abdicar. Agora, a gente sabe que quando a gente larga um fardo no caminho, Uhum. a gente tem que voltar para buscar. E às vezes veio a chuva e lameou o fardo, ficou mais pesado. A gente poderia carregar, agora vai ter que arrastar. Mas é uma opção. Qualquer pessoa pode fazer a opção Né? de não querer. Tudo bem, Uhum. né? Ele é Também a católico, gente como não é que ele pode vai? obrigar. Não, e ele é católico, então não tem mais. Né? Aí fica mais Tem, difícil. tem muito o que fazer, né? Mas ela é espírita. Ela é espírita mesmo, ela defende essa causa, porque o namorado dela é evangélico e ela defende isso. Eu fico observando assim, então ela vai chegar um momento que ela vai buscar, né? Não sei. Deixa passar esse tempo aí. A semente você plantou, né, Rose? Agora é o Agora é tempo. com ela, né? Com eles, né? É verdade. Então, dá tempo livre ou não, né? Acho que não dá, né? Vamos deixar outro capítulo para semana que vem? Eu acho que é melhor deixar, porque vai Então, vamos ficar. deixar. Vai só Senão começar. Isso. Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer. O que é bom Então que eu quero faz. pedir por uma pessoa. Não sei se vocês ficaram sabendo aqui em São Gonçalo, um cara que desapareceu. Um senhor. Eu até compartilhei na internet. Ah, que ele era Uber? Souza. Isso. É Uber? E até ele estava. Tentaram dar um golpe na família, foi esse? Sim, aham. Eu Sim. conhecia ele. Ele era um. Ele era representante de chaveiro. Ele trabalhava. Mas Eu ele atendi ele na minha desencarnou? empresa. Eu não sei, Rita. Até agora eu Ah, acho que ele tá sumido. E ele falou que a não filha dele sei. era veterinária, trabalhava aqui perto de casa. Ele falou: Ah, quando você precisar de alguma coisa, você me fala que eu trago aqui pra você, né? Por causa do trabalho. Ele é representante de chaveiro. E aí eu vi que o pessoal começou a compartilhar, eu lembrei dele. Aí eu vou até Nossa. aproveitar para envolver, né? Eu não sei o que aconteceu ainda. Envolvê-lo, envolver a família, envolver também o bom. Eu não vejo jornal, gente, por causa disso, mas calhou de eu estar almoçando e alguém ligou a televisão. O bombeiro também, né, que tentou, sei lá, melhorar a situação da rua dele, acabou dessa forma trágica, né? Esse eu não vi, não. É, A tempos que difíceis. fez a denúncia? Foi. Ah, é triste isso, né? Ser humano é fazer É. oração. Senhor Jesus, nosso mestre amigo. Primeiramente, como sempre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e de termos acesso ao seu conhecimento, Senhor. Especialmente hoje pedimos pelo Souza, que está desaparecido. Não temos noção do seu paradeiro ou do que pode ter acontecido a ele. Sabemos, mestre, que tudo que acontece é pela sua vontade, com a sua permissão, Senhor. Sendo assim, pedimos para que olhe por essa situação, pedimos pela família que deve estar muito aflita. Igualmente, Senhor, pedimos também pelo caso do bombeiro que foi citado há pouco, para que também, Senhor, todos possam ter a situação amenizada e o coração mais confiante na sua fé, Senhor. Sabemos o quanto é difícil quando essas situações acontecem, mas que possam ser guiadas no seu caminho. Muito temos a te agradecer e que assim seja. Boa noite a todos.